Gênese no lar. Que alegria podermos reunir nessa manhã do dia 16/10 do ano de 2020 para o Evangelho no coração, para promover a oração coletiva, para nos envolvermos nas faixas do bem. Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, abre um horizonte novo, trazendo o ensino dos Espíritos. O interessante porque ele abre dizendo: os Espíritos hão dito sempre, e nos faz interpretar no pé da letra que não dizem de vez em quando, eles dizem sempre. E a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Isso os Espíritos não prescrevem fórmulas. Eles nos sugerem que tenhamos atenção ao coração, que brota pela espontaneidade, pela sinceridade. Quando juntos, vamos descobrindo que a forma não importa. Cada oração será feita de uma maneira diferente, mas a intenção, a honestidade é o ponto basilar. E Agostinho, no capítulo anterior, conclama: avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Avancemos juntos para ouvir a voz do Cristo através dos seus ceareiros. O nosso tema de hoje, vamos trabalhar simples e os humildes. Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Palavras de Jesus atribuídas ao Evangelho de Mateus 5:3. Mas vamos convidá-los especificamente para abrir no item 7 desta obra, trazendo Jesus novamente agora em Mateus 11:25. Graças te rendo, meu Pai, Senhor, do céu e da terra, de todos os tempos, de todos os lugares, para todos os corações, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes. Que significa doutos? Os sábios, os intelectuais, os que se arvoram do poder da palavra, da verdade, dos cargos, dos encargos. E dos prudentes. Ele não se refere aos prudentes, aqueles que operam com cuidado. Não, esses prudentes são os rígidos, são os orgulhosos, são os excessivamente críticos. E por a teres revelado aos simples e aos pequenos. Jesus inaugura uma escola filosófica que tem como base a presença de Deus, que revela informações, ensinamentos, dicas para os estudiosos, para os
inscritos numa escola do saber que transcende aquele movimento que nos liberta e que se pauta em valores, virtudes e sabedoria. Valores nobres, espirituais, virtudes, o objetivo que maximiza os potenciais humanos. Assim seremos perfeitos, desenvolvendo as faculdades da alma, a sabedoria no sentido profundo da palavra, amor à verdade, tendo como base a humildade para aprender. E a simplicidade no sentido de nos desvestir do que é transitório, aprendendo a usar, mas não ser absorvido, se tornando escravo. Mas ouçamos Allan Kardec. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito. E por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre se estenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostam. Uma síntese perfeita no que remonta à busca da verdade, busca do saber, dentro de um movimento que abre uma nova perspectiva. Nos situamos no momento histórico do século XXI. 2000 anos se passaram após a vinda do Messias, do Cristo, o Senhor dos mundos, o Senhor da humanidade, que se fez pequeno, pois sabe, entre os mais sábios, que aquele que se faz pequeno se torna gigante, não por interesse egóico, mas a luz esparge num movimento diferente do que a humanidade materialista, cética, propõe. Que sejamos grandes na Terra. Para ser grande no mundo material, descompromissados com os valores espirituais e dando a atenção aos valores transitórios, nós justificamos essa caminhada apoiados em imperfeições. São chagas. Egoísmo, orgulho, chagas. E trazem dificuldades nessa jornada, diferente da escola crística, que
que dialogou com a humanidade em todos os tempos através dos reveladores, dos missionários, que deixaram escritas terra páginas benditas pelos seus comportamentos, pelas ideias que trouxeram do além, mas pelo comportamento, que salpicaram a terra de exemplos. Foi necessário tempo para que a gente chegasse nesse instante do século XXI. Lembrem, hoje é dia 16/10/2020. Com quanto caminhamos desenvolvendo tecnologia, o conhecimento das leis da terra, como o texto está dizendo, Deus facultou ao homem trabalhar os segredos da terra. E nós ficamos doutores. Já conseguimos penetrar no mundo subatômico, acelerar partículas, como também vislumbramos o universo com o Hubble. Fotografa outros sistemas, muito além do da Terra e do nosso sistema solar. Mas continuamos ainda frágeis, como nos tempos de Jesus, sob o ponto de vista moral. Existe aquela figura que utilizamos. Que vale ter desenvolvido um carro que atinge em alguns segundos velocidades inimagináveis, se antes a nossa corrida era com biga? E mudou no cenário moral da sociedade romana para as nações do mundo atual, sob o ponto de vista moral. Vasculhando a história, a gente percebe que continuamos contraditórios. Não queremos ouvir Cícero no cenáculo romano, que pregava a virtude, a justiça. Preferíamos continuar dando vazão aos impulsos de uma sociedade que queria apenas o poder, o privilégio. Tanto é verdade que Roma assassinou Cícero, a mando do seu líder Marco Antônio. Dias atuais, a mensagem de Cícero, sobre o ponto de vista filosófico, caminhou em vários cenários, na academia, na magistratura, no poder público, entre os professores, entre todos os setores que têm a missão de auxiliar no encaminhamento. Mas politizamos com o interesse pessoal, sofisticamos, nos tornamos mais orgulhosos, porque a imperfeição é um processo que evolui também. Criamos barreiras e agora ouvimos novamente Jesus como ouvíamos Cícero, no século XXI. Aliás, Cícero era um enviado também de Jesus. Mas Jesus tocando o coração para que a gente ouça Cícero, Sócrates, Platão, e dialoguemos com Francisco de Assis, perpassemos as sendas das almas que deram a vida pela mensagem do Cristo e foram martirizadas no circo máximo. Generosos corações compreenderam a tarefa do Cristo e se propuseram a colocá-la em prática muito mais do que subir na tribuna para discursar com os intelectuais. Então nós, quanto humanidade, século XXI, podemos dizer que já ouvimos muitas oratórias, e já caminhamos por vários caminhos que propunham a nossa mudança moral. E já fomos acolhidos em hospitais e em cárceres, moribundos, doentes, psíquicos. Já reencarnamos em lugares com fatores que favoreceram que a gente pudesse acessar
recursos materiais para ter uma certa tranquilidade e desenvolver o sentimento, a moral, como também já vivemos em ambientes ásperos, frágeis, em instâncias pródigas de escassez, vilipendiados, violentados, constrangidos. Já tivemos corpos que ficaram doentes, com doenças graves. O tempo todo a providência dizendo: ide, ide, porfiai pelos caminhos do bem. Agora, a providência nos acolhe nesse momento histórico para ouvir Jesus no século XXI, com favorecimento tecnológico, científico, conforto, possivelmente você no seu lar com um computador, podendo conversar com pessoas que estão bem longe, do outro lado do planeta, no momento em que você desejar. Da mesma forma, podendo tomar medicações que antes não era possível. Alimentar um alimento que possa favorecer uma longevidade maior, trabalhando prevenções, enfim. Continuamos tendo a mesa lauta para banquetear, para nos alimentar e nos sentirmos aconchegados, felizes, alegres. E o Senhor aguarda apenas que a gente abra os olhos. É uma realidade diferente. A realidade moral. A realidade espiritual. Vale ainda um esforço para considerarmos um aspecto muito importante. Dentro de uma visão orgulhosa, elitista, preconceituosa, desconsideramos essência das coisas. O valor que damos às pessoas colocam-as muito mais na condição de coisas do que de seres humanos. Coisa é a nossa capacidade de fazer com que as pessoas se encaixem em prateleiras que nos atendam de acordo com um momento específico. Então somos aqueles seres que intelectualmente nos desenvolvemos tanto e conseguimos até nos tornarmos frios, indiferentes. Em outros momentos, diante de um mesmo indivíduo, nos tornamos generosos, sensíveis. Porque estas pessoas passam então a serem avaliadas de acordo com o nosso egoísmo. O Senhor vem à nossa direção para dizer assim, entre outras palavras: eu não espero nada de vocês. Eu não estou interessado em vocês darem resultado. E a humanidade material espera o tempo todo que você seja números e produza bens e serviços. Numa visão filosófica, nos aproximando da religião, a gente faz o mesmo. Essa pessoa gera resultados, nós ficamos felizes. E nos desconectamos do esforço, que é desconhecido, porque tem a ver com a intimidade dos sujeitos, e deixamos de nos aproximar da essência de cada um, da simplicidade
que é a base de todo movimento que vai startar, que vai iniciar um processo de construção. A humildade. Uma certa feita escutei de um companheiro uma frase que me impactou. Eu disse assim, após um estudo de evolução com o nosso querido saudoso Honório, eu disse, puxa vida, quantas imperfeições nós temos, a vaidade é a pior delas. Eu me sinto um mendigo. Aí ele disse assim para mim, ele não conhecia uma pessoa mais humilde do que eu. Aquilo para mim soou como a maior blasfêmia de todos os tempos. Eu quase encarcerei o companheiro num presídio de segurança máxima ou numa ala das mais difíceis de um hospital psiquiátrico. Você está louco. O tempo passou. Muito tempo foi necessário para que eu compreendesse o que ele estava dizendo. Estava sendo sincero. Ele estava naquele momento com um ato de amizade, dizendo assim, você tem o germe que precisa de ser trabalhado. E se você não acreditar nisso, a tarefa não terá muitos frutos positivos. Aí a gente vai observando que com o passar do tempo você vai tirando cascas. O conhecimento te ajuda a fazer com que as coisas se tornem mais essenciais, verdadeiras, justas. Com isso, eu não estou falando de consequência, eu estou falando de causa. Se nós não entendermos e não trabalharmos com esse potencial divino que está dentro, não iremos ter forças suficientes para trabalhar fora. Com isso, a filosofia ensina, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais mergulhar, aprender, revelar, se conhecer, mais fora, mais capacidade de trazer a luz que está dentro para os territórios que a vida convidar a operar. Da mesma forma que quanto mais mergulhar dentro e se desconectar da ilusão, ou seja, buscar a verdade dentro, nós iremos nos distanciar da ilusão que está lá fora. Essa persona, essa casca, o meu nome, o meu CPF, o que eu tenho, o que eu detenho, isso não vale quando eu mergulho dentro. Isso não tem importância nenhuma, seu nome, seu bairro, seu carro, sua roupa, seu batom, seu óculos, seu cabelo. Isso não tem importância alguma. Se você é filho, se você é pai, se você é cônjuge. Quando a gente desencarnar, nós vamos mergulhar. Nós vamos nos deparar com a luz. Nós temos que, por um ato de inteligência, começar agora. Eu quero desencarnar. Quero viver. Eu posso, eu devo, está na hora. São perguntas filosóficas que a gente faz o tempo todo. Mas nós temos que estar pronto. Pronto. Vocês devem estar na condição de atender o chamado que vem do alto. Então, se nesse momento apagarem as luzes num blackout, este que vos fala, o intermediário, der um último suspiro, faça uma prece pelo espírito que está se deslindando. Isso não deve gerar uma comoção, um Vesúvio em erupção.
E simplesmente o indivíduo está entrando em outro painel e ele vai continuar a vida. Da mesma forma, nós temos que nos preparar para a nossa realidade. Se você tiver uma notícia de uma calamidade, de um acidente, você tem que estar pronto. Da mesma forma que sensibilizado deve estar quando um passarinho pousar na sua janela. Trazer uma notícia de Deus que está em toda a natureza, prodigalizando arte, beleza, justiça, bondade. Observemos, Jesus está falando sobre a arte do viver. Filosofia é isso, é estudar, saber viver. Humberto de Campos traz uma página muito especial, contida no livro Luz Acima, intitulada Candidato Impedido. Trata-se de um momento histórico que lá no mundo espiritual eles recolheram essa passagem que não está contida nos textos oficiais, tradicionais da Terra. E nela, Humberto vai dizer sobre os serviços de Jesus falando do reino celeste. Aquela região das águas de Genezaré. Trazendo uma novidade quanto ao amor que abre os pórticos de uma realidade diferente e mais qualificada. Falava com amor, falava do futuro, consolava aflitos. Suas mãos, tocadas de luz, distribuíam a paz e as bem-aventuranças, curando, energizando, fortalecendo, inclusive para que os homens pudessem administrar melhor as influências que vêm de fora, como as que brotam de dentro, influências negativas. E os homens, na verdade, interpretavam como podiam, entendendo que Jesus sugeria poderes, mais possibilidades, privilégios, no que remonta ao mundo terreno. Embora ele falasse sempre quanto à esperança do futuro. Pois é construído com as notas do hoje, com esforço, com a boa vontade. As pessoas se empolgavam. Imaginem o mundo daquele tempo. Escassez, problemas, violência, preconceito. Embora não tenha mudado muito, porque na época, como agora, poucos possuem muito e a maioria muitas dificuldades. Os revolucionários querem mudar isso. Querem que todos tenham muito e poucos. Mas, na verdade, são discursos que enganam. Pois por trás eles possuem o mesmo interesse. Eles querem apenas substituir os poucos por outros poucos. Poucos por outros poucos. Mudam-se os cenários, mas continua o mesmo movimento. Foi assim que numa radiosa manhã, quando o Senhor descansava na residência de Levi, olha que cenário poético, Jesus descansando. Naturalmente, para dizer que há o movimento da semeadura e há o momento do aguardar. Jesus não descansava. Meu pai trabalha agora e eu também. Mas para efeito didático, para que você beba água, respire fundo, que a trajetória é longa, descansando na residência de Levi por alguns minutos, vírgula, por alguns minutos. A gente lê, passa batido, não presta atenção, que cada expressão aqui tem uma figura, mas eu não vou me deter. Aí aproximou uma liteira, um certo cavaleiro, a caracterizar-se pelo extremo apuro. Humberto de Campos vai trazer, então, aqui uma figura importante da sociedade.
E interessante porque o recém-chegado se aproxima celere do objetivo. Ele foi lá no ponto principal. E ele aborda Jesus diretamente. Não vai descendo um movimento de favorecimento. Não, ele vai direto. Ele chegou rápido. Não tinha que ficar debatendo, não. Aí ele diz assim: eu quero ser seu discípulo. E o interessante, porque Humberto usa uma expressão assim, e o mesmo honraria-se acompanhando o mestre. Ou seja, olha, eu vou me dar o direito de te seguir. A definir que ele tinha muitas prerrogativas, poder, ele se achava numa expressão atual. Aí Jesus pergunta para ele se ele estava disposto a aceitar os testemunhos. A expressão é bem clara. Testemunhos. E essa escola com Jesus é uma escola que testemunha, uma escola que dá lição e você tem que passar pela prova. E qual é a prova? Prossigamos. O moço, eu fiz questão de observar o moço, a definir que não era um ancião. Era alguém empolgado, com muitas possibilidades e afoito, né? Replicou dizendo, perfeitamente, aceito. Aceito. Conta comigo. Me inclua dentro dessa. Aí, o que o mestre fez? Resumindo, que o texto é longo, ele vai falar que em Cafarnaum tinha 2 loucos que estavam num teleiro. Estava lá no alto. Na casa de Pedro. Puxa vida. Aqui dá um outro estudo. Por que no teleiro na casa de Pedro? Quem sabe um dia Gênesis no lar favorece para que a gente se encante com esta figura. E o louco estava reclamando cooperação fraternal. Você pode ir lá? Você pode socorrer? O rapaz franziu a testa. Não hesitaria. Foi o primeiro convite, né? Não hesitaria. Mas, contudo, todavia, porém, vem a desculpa. Bom, olha a minha posição, isso não vai pegar bem. Imagine os nobres, né? Aqueles que frequentam comigo as tertúlias dançantes dos corredores de Versalhes, a sociedade. Eu preciso de me incluir nos ambientes da religião, da política, do cenário, enfim. A crítica não me perdoaria. A sociedade? Aí Jesus, com muita calma, paciência, obviamente já sabia onde que ia desaguar a conversa. Contemplando, disse assim, então tá, ok. 2 órfãos em casa de Joana, aguardando mão carinhosa que as ampare. Quem sabe? Aí ele vai no discurso, etc. Naturalmente, pelo visto, já imaginamos o que o indivíduo vai responder. Oh, não posso. Só que ele responde escandalizado. Olha que interessante. Por uma razão simples, eu sou explicador dos textos de Ezequiel e dos trenos de Jeremias, fora de Jerusalém. Olha, Jesus, eu faço live na internet, eu sou expositor espírita de congressos, eu falo nas casas espíritas, não é? Eu estou no momento que eu não tenho tempo para isso. Olha, a minha consagração às missas, ao culto,
Eu tenho muitas atividades durante as semanas. Eu não posso atender, Senhor, porque eu tenho que divulgar a tua palavra, a tua verdade. Eu tenho que ensinar as pessoas. Hum. Bom, Jesus, sem alterar-se e com muita paciência, falou assim: então tá bom. Uma outra solução para o seu caso. Um paralítico moribundo foi recolhido à casa de Filipe. Veio transportado de grande distância, pleiteando a cura impossível. Está cansado, aflito. E o Filipe está ausente, em missão de socorro, socorrendo outros. Se lhe desses 2 dias de assistência piedosa, não é assistência por assistência, assistência piedosa, praticaríeis nobre ação. Olha como que nós respondemos até hoje. Impraticável, impraticável. Eu sou fiscal das disposições do Levítico. Eu não posso me envolver com o enfermo. Eu tenho que ficar isolado no centro espírita. Eu sou o presidente. Eu sou o médium. Eu não posso ter contato com os sofredores que descem as escadas ou que sobem a rampa. Não, eu não tenho. Eu sou o guardião do templo. Eu sou defensor da pureza doutrinária. Eu tenho que viver isolado do mundo. Lockdown religioso. Não posso. E o Senhor esboçou um sorriso e agradeceu. Naturalmente, a arrogância, a presunção, insiste. Aí Jesus carinhosamente pergunta novamente: o que pretendes, afinal de contas? Aí ele responde, como nós temos talvez respondido vindo aqui, preparando para as orações da manhã. Eu quero garantir o meu futuro no reino que se aproxima. Quero participar de um mundo regenerado. Se eu desencarnar, eu quero privilégios. É isso que eu quero, Senhor. Humberto de Campos fala que nesse instante Jesus fitou nele o olhar translúcido, o olhar da sabedoria, o olhar dos valores eternos, o olhar virtuoso. Pois bem, errastes o caminho. Naturalmente o teu carro deve seguir para Jerusalém, para a sociedade, para o contexto do mundo externo, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Mas reitero a solicitação. Quero colocar-me dentro da nova ordem. Me recordo Emmanuel quando afirma que nos tempos que se seguem, muitos querem mandar, raros os que querem obedecer. Apesar do imperativo que transparecia daquela voz, o mestre finalizou muito calmo. E ele fala assim para nós agora: prossegue o teu caminho e não temeis. Realmente reclamamos companheiros para o ministério. Já possuis, todavia, muitos títulos de inibição. E o Evangelho precisa justamente de corações desembaraçados e estejam prontos ao necessário auxílio em nome do nosso Pai. Títulos de inibição a sociedade nos confere. Julgamos valorosos. E são na Terra, têm a sua função. Mas esses títulos podem ser impedimentos.
E ao mesmo tempo ele fala que o Evangelho precisa de corações desembaraçados, corações que estão livres, corações que não fazem negociação com a imperfeição, corações que querem a paz e sabem que precisa do esforço, a definir que tudo o que acontece para nós tem um motivo. E quanto mais nos fechamos, pautados na presunção que somos vítimas, estamos dando passos na direção da dor. Alguém diz assim: estou decepcionado. Eu costumo dizer, só se decepciona quem pactua com a ilusão. O discípulo do Cristo encara a vida procurando compreender os motivos, os significados. Tudo o que está acontecendo agora objetiva, se você assim quiser, sua libertação, o seu engrandecimento. Porta que abre, porta que fecha. É luz para o bom entendedor. Para quem não está disposto, continuaremos explicando os textos de Ezequiel, dando gargalhadas, como finaliza Humberto de Campos o texto. Pois este personagem olhou para o Messias evidenciando inexcedível sarcasmo, qual se houvera defrontado um louco, partiu sem compreender. E por dedução eu ainda concluo. Ele olhou para Jesus como um louco. A primeira tarefa que Jesus propôs para ele foi cuidar de um louco. Então a loucura, a saúde, a plenitude integral, depende do ponto de vista, maneira de se ver. A vida dentro de uma escola filosófica que propõe, com Jesus, maximizar o potencial humano, posicionando o espelho para cima. Pois quando posicionamos o espelho da nossa mente voltado para baixo, nós vamos alimentar o egoísmo e o orgulho, continuando a gerar dores cada vez mais dentro da ilusão. Pensemos nisso e reflitamos nessa manhã como um convite de Natal. Renascimento, o Cristo em nossas vidas. Maria Dolores nos encanta falando sobre o Natal. Enquanto a glória do Natal se expande, aqui, ali, além, toda a terra se veste de esperança para a festa do bem. Natal. Reface a vida, alguém ressurge. Nos clarões com que os céus te anuncia, é Jesus a pedir-te que repartas o teu pão de alegria. Para louvar-lhe os dons da presença divina, não digas, alma irmã, que nada tens. A riqueza do amor no coração fraterno é o maior de todos os bens. Quando o dia se esvai e a noite desce, ao comando da sombra que a domina, para varrer a escuridão da estrada, basta a luz de uma vela pequenina. O deserto se esfalfa em longa sede, na solidão em que se configura. Se chega a simples fonte, ei-lo mudado em flórida espessura. Ninguém sabe tão bem, senão aquele que a penúria desgasta ou desconforta. O valor de uma veste contra o frio, o tesouro de um prato dado à porta. A
migalha de força é a base do universo. Desde a furna terrestre à estrela mais remota, todo livro se escreve letra a letra, compõe-se a melodia nota em nota. Alma irmã, no serviço da bondade, jamais te afirmes desfavorecida. Pobres sementes formam ricas messes, assim também na vida. O cobertor, o pão, a prece, o abraço, uma frase de paz e compreensão podem criar prodígios de trabalho, de reconforto e de ressurreição. Natal. Dá de ti mesmo quanto possas. No amparo a retaguarda padecente. Toda bênção de auxílio é socorro celeste, que Deus amplia indefinidamente. Natal. Recorda o Mestre da bondade. Ele, o Cristo e Senhor, acendeu sobre a terra o sol do novo reino com migalha. Ele, o Cristo e Senhor, aguarda o teu penhor. Matriculemos juntos, oferecendo migalhas de amor. E amanhã iremos nos felicitar com preces de clamor, pedindo sempre ao Senhor, nos conceda novas oportunidades. Senhor, com ardor iremos à frente, sempre matriculados na escola do amor. Ajuda-nos sempre. As nossas orações, com a nossa amizade, com o nosso esforço, continuaremos seguindo os teus passos. Mas não permita, Senhor, a ilusão traga mais o desfavor, a dor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos sempre. Pois o teu reino é o princípio, é o fundamento. Que eu esteja sempre inspirado no seu amor. Um dia, a paz, a felicidade. O meu desejo dialoga com a sinceridade, que eu possa sempre, matriculado na escola da caridade, ter essa meta, o Evangelho e a felicidade. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Os bons espíritos continuem envolvendo a todos que aqui se matriculam, nesta casa singela, nesse projeto Luz, que envolve a todos, o Senhor conduz. Glória seja o seu nome, Jesus. Glória sempre. Que assim seja. Ave Cristo.